Pensa só numa doença que dia após dia rouba o fôlego. Agora, imagina um comprimido que pode mudar? Bom, simplesmente tudo. Essa é a história de uma verdadeira revolução na medicina que está reescrevendo o futuro de milhares de pessoas com uma condição genética rara. Antes eu apenas sobrevivia. Essa frase, ela é forte, né? É de uma paciente do Rio de Janeiro e resume uma vida inteira de luta contra a fibrose cística. Mas o que será que acontece quando esse sobreviver finalmente se transforma em viver? Vamos dar uma olhada de perto no que essa mudança realmente significa na prática. É a diferença entre simplesmente contar os dias e fazer com que cada dia realmente conte. Para pacientes como a Luiane, a transformação foi, quase que da noite para o dia. De 43 quilos e sem conseguir trabalhar, ela foi para 63 quilos, voltou a dar aulas, tá malhando. A mudança foi tão absurda que ela até brinca que às vezes acorda de madrugada e estranha o silêncio, sabe? A falta daquela tosse que acompanhou ela a vida toda. Uma gripe que antes podia ser sinônimo de internação, agora é só uma gripe. E essa revolução devolve a infância. Para o pequeno Sérgio, por exemplo, aquelas horas de nebulização e fisioterapia que começavam às 6 da manhã foram trocadas por futebol, por passeio de bicicleta. Mas afinal, que doença é essa que causa essa luta? E que ciência quase milagrosa é essa que tornou tudo isso possível? Para a gente entender esse milagre, primeiro a gente precisa conhecer o inimigo, uma doença que tem um apelido bem curioso, a doença do beijo salgado. A fibrose cística, então, é uma condição genética. A pessoa já nasce com ela e afeta mais ou menos 1 em cada 10 mil bebês aqui no Brasil. Imagina que o corpo produz um muco que, em vez de ser líquido normal, ele é super espesso, pegajoso, e aí ele vai entupindo órgãos vitais como os pulmões e o pâncreas. A vida com fibrose cística é uma batalha diária e muito exaustiva. São horas de fisioterapia para tentar limpar os pulmões, dezenas de pílulas para ajudar na digestão. É como se fosse um trabalho de tempo integral só para manter o corpo funcionando, sempre tentando consertar os danos, mas nunca atacando a causa real do problema. O problema está lá no fundo, sabe? Bem escondido, no nível celular, em uma única proteína que vem com defeito de fábrica. E é exatamente aqui que a ciência moderna entra em cena. Em vez de ficar só tratando os sintomas, os cientistas descobriram um jeito de consertar a peça quebrada lá na engrenagem celular. Pensa assim, é como se cada célula tivesse um porteiro com defeito. Ele não deixa o sal passar direito pela porta e é isso que causa o acúmulo de muco. Os novos medicamentos, esses moduladores de CFTR, são como um chaveiro que vai lá e conserta a fechadura. Eles corrigem a proteína, restauram o equilíbrio e fazem o corpo voltar a funcionar como deveria. E a ciência por trás disso evoluiu muito rápido. No começo a gente tinha terapias duplas que ajudavam, mas não resolviam o problema de vez. A grande virada, o pulo do gato, veio com a terapia tripla, o Trikafta. Adicionar esse terceiro componente super potente foi como trocar uma lanterninha por um holofote, sabe? Iluminou um caminho muito mais eficaz para o tratamento. E os resultados são impressionantes. Nos testes, a função pulmonar dos pacientes com Trikafta melhorou em mais de 10 pontos percentuais se a gente comparar com as terapias antigas. Isso não é só um número num gráfico, né? Para um paciente, isso significa conseguir subir um lance de escadas sem perder o fôlego, correr para pegar o ônibus, significa simplesmente respirar. Lembra daquele apelido, doença do beijo salgado? Ele vem do nível altíssimo de sal no suor dos pacientes. Esse número aí, menos 45,1, mostra o quanto o Trikafta reduz esse sal. É a prova bioquímica de que o remédio não está só aliviando o sintoma, ele está corrigindo a falha lá na raiz do problema. Ok, uma coisa é ter um medicamento que muda vidas. Outra, bem diferente, é garantir que ele chegue em quem precisa. Como é que o Brasil está lidando com esse desafio? A jornada foi longa, viu? Mas em setembro de 2023 veio uma vitória histórica. O Trikafta foi oficialmente incorporado ao SUS. E em maio de 2024, o medicamento começou a ser distribuído. É um marco que mostra a força do nosso sistema público de saúde em trazer o que existe de mais moderno na medicina para a população. Através do SUS, o caminho para o tratamento é claro. Para os pacientes com mais de 6 anos e a mutação genética específica, o processo envolve a prescrição médica e a apresentação de alguns documentos. O resultado final, acesso gratuito a um dos medicamentos mais caros e revolucionários do mundo. Mas o Trikafta não é o fim da história. Na verdade, ele é o começo de um capítulo completamente novo. O que será que o futuro reserva para o tratamento da fibrose cística e até de outras doenças?
O sucesso do Trikafta foi tão grande, mas tão grande, que está inspirando os cientistas a sonhar ainda mais alto. As portas que ele abriu podem levar a tratamentos para pacientes ainda mais jovens e, quem sabe, para outras doenças também. A fronteira do tratamento está se expandindo. Em breve, a gente pode conseguir tratar crianças bem pequenas, de 2 a 5 anos, agindo antes que a doença cause danos mais sérios. E mais, os cientistas estão investigando se essa mesma ideia pode funcionar para outras doenças respiratórias, o que traria esperança para milhões de outras pessoas. E para fechar, eu acho que a frase da doutora Luciana Monte, uma médica que está na linha de frente dessa batalha, resume tudo perfeitamente. Antes eles viviam para a doença, agora estão podendo viver e realizar sonhos. Não se trata mais de sobreviver, se trata de sonhar, e isso muda tudo.